CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao CBN Universidade deste sábado, dia 17 de abril de 2021. Eu sou Natasha Leone e você fica ligadinho com a gente aqui na 103.5 até às 10 horas da manhã. Vamos saber o que é destaque por aqui? O EPB integra o quadro de membros da Rede Latino-Americana de Intercâmbio Virtual e deve fomentar a troca de metodologias de aprendizagem online. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania deste sábado. Na coluna de hoje, a nova lei de trânsito no Brasil. Aqui em Campina Grande, no campus 1 da UEPB, está sendo construído o Laboratório Fábrica no Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde. A gente traz dicas inéditas no quadro Português Sem Segredos. Tem oportunidade de bolsa de estudos para curso na Califórnia. Também vamos falar sobre prestação de contas e transparência pública na UEPB. Tem entrevista com a pró-reitora de planejamento da instituição, a Poliana Xavier. A Academia de Letras de Campina Grande completa 40 anos e o UEPB é parceira na programação comemorativa. Universidade Estadual da Paraíba oferece curso de extensão em História a partir dos filmes do Star Wars. Fica sintonizado aqui com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já inicia com a informação de que agora a Universidade Estadual da Paraíba faz parte do quadro de membros da Rede Latino-Americana de Intercâmbio Virtual, que foi criada em junho do ano passado com o intuito de aproximar as instituições de ensino que têm interesse na metodologia de aprendizagem colaborativa internacional de maneira online. Essa rede é formada principalmente por universidades daqui da América Latina, mas tem atuação também de instituições de outros países também. A partir dessa integração, devem ser formados grupos para facilitar o contato entre os profissionais e as instituições conveniadas, para expandir os benefícios do método como estratégia de internacionalização do currículo. Essas são informações passadas pela Coordenadoria de Comunicação da UEPB e outros detalhes sobre essa integração da UEPB com a Rede Latino-Americana de Intercâmbio Virtual você confere no site uepb.edu.br. Agora a gente escuta o quadro Direito e Cidadania que fala sobre a nova lei de trânsito que está em vigor desde o dia 12 desse mês. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bem, ouvintes, na coluna de hoje, um assunto que atinge milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, motoristas de veículo automotor. O tema de hoje é a nova lei de trânsito no Brasil. Bem, no ano passado o Congresso aprovou e o presidente da República havia sancionado a Lei 14.071/2020 e que ela fora submetida a um vacatio legis, aquilo que é o termo jurídico utilizado pelos especialistas do direito para dizer que a lei entrará em vigor ou em vigência daqui a um determinado tempo. Então a lei aprovada no ano 2020, a Lei 14.071, trazia esse vacatio legis informando que a sua vigência ocorreria a partir do dia 12 de abril do ano de 2021. E, portanto, essa lei trouxe uma série de alterações à Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. E, portanto, o poder normativo desta lei atingirá o cotidiano de milhões de brasileiros e brasileiras motoristas. A começar, portanto, no que se refere à regulamentação dirigida ao campo da infância, ou seja, ao transporte de crianças com menos de 10 anos de idade. Porque fora publicada a Resolução 819/2021 do CONAN, do Conselho Nacional de Trânsito do Brasil. E a resolução, portanto, traz aí uma série também de, digamos assim, figuras jurídicas. E, portanto, no campo dessas transformações ou dessas reformas, nós teremos aí o campo normativo denominado de descumprimento de infrações de natureza gravíssima quando não cumpridas à luz da nova lei ou da Lei 14.071/2020.
E o campo da punibilidade é o campo da multa, dentre as previsões, o campo da multa, no valor de R$ 293,43. Infrações gravíssimas que receberão uma pontuação de número 7, ou seja, para cada infração gravíssima, 7 pontos na sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e, dependendo do caso, a retenção do veículo. E aí, portanto, a Lei 14.071 de 2020 traz uma série de mudanças, segundo os especialistas. Vamos enumerar aqui diversas delas. O caso que foi nominado de bebê conforto, ou seja, transportar crianças de até 1 ano ou 13 quilos no banco de trás como norma obrigatória. Norma obrigatória. O uso da cadeirinha para o transporte de crianças com mais de 1 ano e menos de 4, pesando entre 9 e 18 quilos, o uso da cadeirinha se torna obrigatório, ou continua obrigatório nessas condições. Crianças mais de 1 ano, menos de 4 anos, 9 a 18 quilos, cadeirinha obrigatória. O que ficou conhecido como assento de elevação, na forma obrigatória para crianças maiores de 4 anos de idade e menores de 7 anos de idade, dentro do critério de 15 a 36 quilos, 15 a 36 quilos. Também no campo das obrigatoriedades, o uso de cinto de segurança no banco de trás para passageiros com mais de 7 anos e meio de idade e menos de 10 anos de idade e altura de 1,45 m. E a norma também traz uma flexibilidade ou uma flexibilização jurídica, como gostam de dizer os especialistas do direito. No caso de transporte privado de passageiros por aplicativos, denominado Uber e outras categorias, esses transportes privados de passageiro por aplicativo ficam dispensados dessas obrigatoriedades, segundo a Resolução 819/2021 do CONAN. Outra mudança é quanto à validade da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação. Para motoristas com menos de 50 anos de idade, a renovação será de 10 em 10 anos, segundo a Lei 14.071/2020. Para aqueles motoristas com mais de 50 anos e menos de 70, a renovação se dará de 5 em 5 anos. E para os motoristas a partir de 70 anos, de 3 em 3 anos, a renovação obrigatória. E também o campo da suspensão da CNH. E a suspensão da CNH depende do número de infrações gravíssimas num período de 12 meses. Se eu tenho 20 pontos na carteira e 2 ou mais infrações gravíssimas no período de 12 meses, a CNH será suspensa. Se eu tenho 30 pontos, mas apenas uma infração gravíssima, e aí nós teremos a suspensão da CNH. Ou com 40 pontos na carteira e sem nenhuma infração, e aí é que ocorrerá a suspensão da CNH. Portanto, a suspensão se dará para critérios de 20 pontos, 30 pontos e 40 pontos. 20 pontos tendo 2 ou mais infrações graves, 30 pontos tendo apenas uma infração grave, ou 40 pontos sem nenhuma infração de natureza gravíssima. 20, 30 e 40 pontos na ideia de infrações gravíssimas, portanto. Critério sobre a utilização da luz baixa. E essa é obrigatória durante o dia, mas agora, desde 12 de abril, durante o dia apenas em pistas simples ou túneis ou em situações de dificuldade de visão. Ou seja, em dias de cerração e neblina, como diz a nova lei, em vigência desde 12 de abril. Mudanças quanto ao exame toxicológico. E esse exame para motoristas de classe C, D e E. O exame toxicológico, portanto, continua obrigatório e para esses motoristas de classe C, D e E, a realização se dará de 2 anos e 6 meses. A cada 2 anos e 6 meses, esses motoristas ou motorista dentro dessas categorias terá que realizar o exame. Se o motorista tiver menos de 70 anos, e
Portanto, chegando a data, 2 anos e 6 meses, e aí venceu-se os 2 anos e 6 meses, o motorista dessas categorias tem mais 30 dias, e mesmo assim, nesses 30 dias seguintes, ele não realiza o exame, estará, portanto, descumprindo a norma e estará submetido a uma multa e infração de natureza gravíssima. Gravíssima. E, por fim, aqueles motoristas que têm que realizar o recall. O recall com data prevista de conhecimento do motorista. Se não o faz naquela data prevista, esse motorista ficará, portanto, proibido de realizar o licenciamento do veículo automotor. Então, ouvintes da Rádio CBN, prestem atenção se vocês são motoristas. Os homens e mulheres ouvintes do CBN Universidade que são motoristas de veículo automotor, estejam atentos às novas previsões legais da Lei 14.071 de 2020, que entrou em vigência na data de 12 de abril do ano de 2021, do corrente ano. Estejam atentos, porque as penalidades são rigorosas. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado. Atenção, você que é servidor da UEPB e está em processo de avaliação de desempenho agora em abril. O prazo para envio das avaliações é até o dia 30 desse mês. A lista completa com os nomes dos servidores que estão no processo está disponível no site da instituição. Você que é avaliador precisa ficar atento para não perder o prazo. E só lembrando que todo o procedimento é online. Em caso de dúvidas, o contato da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas é o projetdp@setor.uepb.edu.br. Agora vamos de intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente fala sobre oportunidade de bolsa de estudo na Califórnia. E ainda tem dicas de português com o professor Denis Medeiros. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, e para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E a dica é para você que é estudante da UEPB e está devidamente matriculado nesse período letivo. É que estão sendo oferecidas 30 vagas para graduandos que se interessam pelo programa de bolsas parciais de estudos na Califórnia. O programa oferece bolsa de estudos para o período de janeiro e junho de 2022 e janeiro de 2023. Além das bolsas, os selecionados terão acesso a preços especiais em hospedagem e um módulo de inglês de graça na Califórnia. As inscrições estão abertas até o dia 25 desse mês e o formulário para preencher você encontra no site da UEPB. São vários cursos ofertados com duração de 3 semanas de aula, com atividade em período integral e ministrados inteiramente em inglês. O objetivo é oferecer oportunidade para os estudantes aproveitarem o período de férias para aprofundar os conhecimentos em diversas áreas da administração e ainda aprimorar o idioma inglês a partir de uma experiência internacional. Uma excelente oportunidade, não é mesmo? A gente fala agora sobre mais uma obra que a UEPB está fazendo, que é a construção do Laboratório Fábrica, o FabLab, do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS. O canteiro de obras é no Campus 1, em Bodocongó, e já foi feita toda a parte de limpeza e terraplanagem do terreno. O valor investido no FabLab é de R$31 milhões, sendo 15 milhões para a obra de construção em si e os outros 16 milhões para a compra de equipamentos e utilidades para o desenvolvimento dos projetos. Essa é uma iniciativa financiada com 100% de recurso federal e vem sendo construída desde o meio do ano passado e de forma mais lenta por causa das restrições e dificuldades impostas pela pandemia. O FabLab da UEPB, quando ficar pronto, deve funcionar como polo de produção e distribuição de dispositivos médicos, como desfibriladores, monitores de sinais vitais, ventiladores pulmonar mecânico, protetores faciais e entre outros. É uma tecnologia do NUTS da UEPB para a produção em maior escala e ainda o espaço deve potencializar as pesquisas do núcleo. Além do benefício para a ciência e a tecnologia, o Laboratório Fábrica também vai ser espaço para que os estudantes da UEPB possam aprender na prática, entre tantos outros benefícios, para o desenvolvimento da região. A área total do FabLab tem 11 mil metros quadrados e o projeto conta com cerca de 250 ambientes diferentes para a produção e o desenvolvimento das pesquisas em saúde.
E sobre o andamento dessa obra, conversamos com o professor Eduardo Oliveira Valadares, que está acompanhando essa atividade. E vamos entender melhor como está o processo. O prédio do Fab Lab é uma edificação com 12 mil metros quadrados e é uma obra que já foi licitada, ela está em execução. Nós tivemos um pouco de atraso em virtude da situação da pandemia do novo coronavírus, mas nós acreditamos que o cronograma de obra será todo executado num prazo de até 3 anos. Toda e qualquer tecnologia médica, para ser desenvolvida e, consequentemente, aprovada nos órgãos reguladores, tem que ser pensada, construída em condições de boas práticas de fabricação. Com base nessa premissa, foi pensado o projeto do Fab Lab, que vai ser o laboratório fábrica do NUTS, onde o idealizador de uma tecnologia ou um projetista poderá ter, em condições de BPF, de boas práticas de fabricação, toda uma estrutura preparada e adequada a todos os regulamentos técnicos e sanitários necessários ao desenvolvimento de um produto. Com isso, nessa estrutura, a gente poderá incubar não só projetos, mas também empresas, startups, e com suporte técnico na área de manufatura aditiva, impressão 3D, na parte de montagem eletrônica, na parte de usinagem de componentes e peças, na parte de testes, ou seja, todo um ambiente produtivo em condições de boas práticas, insisto, que vai permitir maximizar o sucesso e a entrada no mercado dos projetos oriundos do NUTS e de toda a comunidade. A gente se liga agora nas dicas de português do professor Denis Medeiros. Se liga aí que tem material inédito aqui no CBN Universidade. Português sem segredos. Olá, queridos ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis Medeiros e aqui vão mais algumas dicas da nossa língua portuguesa para o seu dia a dia, no quadro Português Sem Segredos. Como professor de redação, eu percebo que tem algumas palavras e expressões que são bem recorrentes nos textos, principalmente dos alunos que vão fazer Enem ou algum outro vestibular e até concurso público. Assim como algumas delas também são utilizadas no dia a dia por muitos de nós. Então, por exemplo, a diferença entre a princípio e em princípio. A princípio pode ser substituído por inicialmente. Por exemplo, a princípio decidi que atenderia 10 clientes, mas senti a necessidade de ampliar as vagas. Em princípio significa em tese, por princípio. Por exemplo, em princípio acredito na amizade dela. Então, em tese eu acredito, né? Não sei se realmente de fato pode ser comprovada. Um outro par de expressão que é interessante saber a diferença é o uso de por hora com H e o por hora sem H. Algumas pessoas até acham estranho quando a gente escreve por hora sem H, mas na verdade o por hora com H ele está relacionado a um intervalo de tempo de 60 minutos, de 1 hora. Por exemplo, a velocidade permitida é de 80 km por hora. A terapia é paga por hora. Já a expressão por hora sem o H, ela tem o sentido de por enquanto. Então, não pretendo comprar aquele carro por enquanto. Não pretendo comprar aquele carro por hora, sem o H. Um terceiro par de expressão que também é muito próximo e confunde algumas vezes, porque muitos alunos as utilizam nos seus desenvolvimentos, na argumentação do texto, é à medida que e na medida em que. Vale salientar que à medida em que não existe. Então, eu vou utilizar à medida que quando indicar proporção, né? A proporção que, por exemplo, à medida que o tempo passa, o professor fica mais exigente. Já a expressão na medida em que, e essa sim é uma das mais utilizadas, ou pelo menos deveria ser mais utilizada na argumentação do texto, ela indica causa e significa uma vez que, porque, pelo fato de que, por exemplo, ele se acalmou na medida em que o médico lhe explicou o resultado dos exames. Ele se acalmou pelo fato de que o médico lhe explicou o resultado dos exames. Beleza, pessoal? Agora eu quero chamar a atenção para uma figura de linguagem que é bem interessante. E para os amantes do café eu vou trazer 2 exemplos desse universo. Catacrese é uma figura de palavra que ocorre quando, na falta de um termo específico para designar aquilo, a gente utiliza outro termo por empréstimo a partir de alguma semelhança de sentido. Por exemplo,
Quem não gosta daquele café coado, que depois de feito a gente vai colocar no bule. E aí quando a gente percebe, o bico do bule está sujo. É exatamente essa parte aí. Essa parte que a gente chama de bico, não tem um nome concreto para aquilo. E aí a gente se utiliza de uma palavra que parece aquilo, que parece um bico, e dá o nome daquela parte como sendo bico do bule. É uma apropriação, digamos assim. Mas aí lava o bico do bule, lava o bule bem direitinho, coloca o café e a gente vai colocar numa xícara. A xícara, de preferência, tem que ter uma asa, porque se não tiver asa, a gente vai se queimar, né? Então, asa da xícara. Aquela parte não tem um nome específico. E aí a gente pega uma palavra que parece, não é, pelo formato ali, e diz que aquilo é uma asa de uma xícara. E a gente pega para não se queimar. Mas aí, se o café estiver muito quente e a gente não tiver cuidado, a gente vai queimar o céu da boca. Esse nome até existe, na verdade. A gente, no curso de letras, e acredito que com certeza lá no curso de odontologia também, a gente entende que aquela parte do céu da boca é o palato. Só que não é um termo usual. Então, comumente a gente conhece como o céu da boca, não é verdade? E por aí vai, a cabeça do alfinete, o dente de alho, o pé da mesa, a maçã do rosto. Beleza, pessoal? Então é isso, são mais algumas dicas dessa língua portuguesa que é tão rica e tão bonita. Um abraço para todos vocês, bom fim de semana e vamos em frente. Obrigada, professor, e até o próximo Português Sem Segredos. E se você tem alguma dúvida ou sugestão que o professor Denis Medeiros possa responder aqui no nosso programa, entre em contato com ele através do Instagram pelo @medeirosdenis, com 2 N's, e manda uma mensagem que com certeza ele vai explicar direitinho aqui com a gente. É hora de mais uma pausa no nosso programa. Depois do comercial, a gente fala sobre transparência pública na UEPB e ainda os detalhes das progressões para os servidores da instituição. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado, 17 de abril de 2021. E a informação é para lembrar você, estudante do ensino médio da rede pública de ensino, ou que já tenha concluído também na escola pública, que as inscrições para o cursinho Pro-ENEM da UEPB estão abertas só até amanhã, dia 18. Semana passada a gente falou aqui da abertura das inscrições e o coordenador do cursinho, o professor Faustino Neto, explicou que se todas as 360 vagas forem preenchidas, será feito um cadastro reserva para caso tenha a possibilidade de abertura de novas turmas. O cursinho Pro-ENEM da UEPB é de graça e oferece aulas sobre todo o conteúdo programado para o Exame Nacional do Ensino Médio, incluindo aulas de língua estrangeira que o estudante pode escolher entre inglês ou espanhol. O link para se inscrever você encontra no site da universidade, o uepb.edu.br. As aulas serão online com turmas formadas para os turnos manhã, tarde ou noite durante a semana. E ainda aos sábados, só reforçando inscrições para o Enem abertas até amanhã, 18 de abril. O nosso assunto é transparência pública e, nesse quesito, a Universidade Estadual da Paraíba também é referência. A instituição disponibiliza todos os dados através da internet e são feitas lives com a explanação das receitas e despesas no canal Rede UEPB. Inclusive, agora no início do mês de abril foi feita a primeira prestação de contas do ano. Para falar sobre esse assunto, conversamos com a pró-reitora de Planejamento da Universidade, Apoliana Xavier. Pró-reitora, como foi esse primeiro momento? E o que foi apresentado? A primeira prestação de contas do exercício de 2021 contou com a participação das pró-reitorias administrativas, também a Coordenadoria do Controle Interno, e teve a participação também da reitora e da vice-reitora, né? Professora Célia Regina e professora Ivanildes Fonseca. O papel da prestação de contas é de apresentar à comunidade universitária os dados orçamentários e financeiros, né, da universidade, a forma como está sendo executado esse orçamento, de acordo com o que temos, o nosso orçamento publicado, né, em LOA, e apresentamos natureza por natureza o que é que está sendo feito, aonde está sendo destinado o recurso. Essa prestação de contas desse ano, essa primeira prestação de contas, ocorreu num período em que estávamos completando 100 dias da gestão, né, da nova gestão.
Então, foi feito também um balanço sobre as principais ações de cada pró-reitoria nesse início de gestão, né? E os seus planejamentos para o restante do exercício. É importante dizer que todos os dados, né, que foram apresentados, dados quantitativos em relação a finanças, a atendimento de demandas de licitação, de compras, de obras, estão todos na transparência, né, o portal da transparência da UEPB. E também não podemos deixar de destacar que a prestação de contas, ela foi uma rotina, né, uma proposta de rotina apresentada pela Proplan ainda na gestão anterior, na gestão do professor Rangel Júnior, né, nessa perspectiva de deixar transparente e dialogar com a comunidade a respeito da execução dos recursos públicos da universidade. No início, era apenas a Profin e a Proplan apresentando os dados orçamentários e financeiros puramente, né, os números em si, as naturezas de despesa em que estavam sendo executadas, e aos poucos a gente foi sentindo a necessidade de ir agregando outras informações. Foi quando entrou a participação da PROGEP, da PROAD, da PROINFRA, com dados mais qualitativos, mostrando desses números que a gente estava apresentando da execução orçamentária e financeira, né, para onde esses recursos estavam sendo destinados, o que era que estava sendo comprado, o que era que estava sendo contratado, qual o resultado disso em obras e em serviços, né, pela Proinfra, assim como o detalhamento dessa folha de pessoal, que a gente apresentava apenas o número, mas mostrando por campos. Então, esse aperfeiçoamento da prestação de contas foi acontecendo e nós percebemos claramente que isso vai se aperfeiçoar e se consolidar ainda mais, né, com a gestão atual, com a gestão da professora Célia Regina, que já iniciou mostrando como a prestação de contas tende a se aperfeiçoar cada vez mais. E isso porque a perspectiva é de que acreditamos que essa prestação de contas, esse método, né, de diálogo com a comunidade universitária em relação aos números, aos recursos públicos, é um pilar fundamental e de um dos principais princípios da governança pública, né, que é uma meta da gestão atual também, de se consolidar nisso. Então, no momento em que prestamos conta, surge a possibilidade e estimula-se a necessidade de aperfeiçoamento da própria gestão, né? Se busca uma avaliação institucional, se busca mais eficiência administrativa e, consequentemente, cuidado com o recurso público, né? Então, a prestação de contas ela tem essa função, né, de dialogar com a comunidade universitária em relação aos recursos públicos e estimular que essa instituição se aperfeiçoe cada vez mais nas suas atividades administrativas, destino de recurso e, consequentemente, o cuidado com o recurso público. A transparência é uma marca da UEPB, inclusive a instituição é referência no Estado. O que a senhora destaca para esse reconhecimento? O reconhecimento da transparência pública da UEPB, que sempre é avaliado com nota máxima, né, no Estado, é resultado de uma questão fundamental, que é o entendimento da instituição de que esse é um mecanismo de controle social, né? Dessa forma, através da transparência pública, se atende à necessidade de informação da comunidade como um todo e, ao mesmo tempo, é um mecanismo que serve para uma autoavaliação, né? Revisão de ações, de atitudes. E esse entendimento ele tem que partir do gestor, né? Do gestor principal da instituição, que é o que ocorre na UEPB. Né? Assim como deve ser um entendimento também e que estimule, né, as ações dos servidores responsáveis pelo setor, né? Então, nós temos uma equipe comprometida, né, com essa visão de transparência pública, né? Hoje temos o servidor Lucas Paletó, liderado por Ivan Barbosa, né, pró-reitor adjunto do planejamento, que está sempre à frente das ações de transparência pública e que eles estão sempre atentos à atualização, manutenção constante dos dados no portal,
assim como ao atendimento, né, no sistema de acesso à informação, que é fundamental, né? Então, a atenção constante, né, ao atendimento desses questionamentos, dessas perguntas, dessas informações, assim como ao atendimento ativo, né, no fornecimento do dado antes mesmo que sejamos solicitados. Além das prestações de contas temporárias, como a população ela pode ter acesso às informações referentes às receitas e despesas da UEPB, por exemplo? Todos os dados da prestação de contas estão na transparência, né? Portal completo que a gente tem vários menus, além do menu específico da prestação de contas, onde estão as filmagens, gravações, os arquivos. Tem outros dados também espalhados pelo portal, só de pessoal em algum menu, só de aquisições, licitações em outro. Então, tem diversas formas de consultar isso. Além do acesso à informação, que pode ser solicitado alguma informação específica, caso não encontre lá, né? Como nossos telefones também, né, que estão no site, que estão sempre à disposição. E em relação à comunidade universitária específica, né, nós estamos iniciando uma outra atividade, um outro plano, né, de rotina, que é a visita administrativa, as reuniões administrativas entre os centros e as pró-reitorias, né, onde serão discutidas questões de forma setorizada. Então, prestação de contas setorizada, discussões administrativas mesmo, de procedimentos e processos administrativos. Também vai ser uma outra forma da comunidade universitária tirar suas dúvidas e fazer seus questionamentos em relação aos dados financeiros também, né? Então, a gente está pretendendo iniciar essa atividade agora em abril, né, junto aos centros, e nossa pretensão é que vire uma rotina, assim como a prestação de contas se transformou numa rotina da atividade administrativa da UEPB. A questão da autonomia financeira da UEPB nem sempre foi garantida, não é mesmo? Como está essa situação atualmente? A história da UEPB ela é recheada de grandes lutas e grandes vitórias, né? A conquista da autonomia foi resultado de uma batalha intensa, né, dos seus servidores e trouxe um avanço muito grande para a universidade, auxiliando no seu desenvolvimento, no seu crescimento, né? Passou por alguns momentos mais delicados, né, quando os seus repasses foram questionados e reduzidos, mas o que podemos dizer é que o momento é de um retorno de diálogo, né, de abertura do governo junto à universidade, de reconhecimento desse governo em relação ao papel importante que a universidade tem no desenvolvimento socioeconômico do Estado, né? E os diálogos estão acontecendo constantemente em relação a questões financeiras e também em relação a questões de ações acadêmicas, né, ações de pesquisa que a universidade possa colaborar mais intensamente, né, com o governo. E um resultado claro disso, né, é que as progressões dos servidores que estavam bloqueadas há quase 5 anos foram liberadas em parte, né? Então já recebemos um ofício autorizativo da implantação dessas progressões, que serão implantadas nos anos 2018 e 2019, e isso nada mais é do que resultado desse aumento de diálogo e conversa entre a universidade e o governo do Estado. E como é que está o planejamento para o momento e, olhando para frente também, o que está sendo feito para garantir a estabilidade da universidade? Bem, a gestão da professora Célia Regina iniciou num período em que a sociedade vive um momento muito incerto, né, com a continuação da pandemia, um momento em que achávamos que as coisas estariam mais controladas, né, e que, na verdade, não estão, e seguimos em atividades remotas, tanto atividades administrativas como as atividades de ensino, né? E o nosso intuito de planejamento no momento é de atender às demandas que surgem diante dessa crise, né? E nos prepararmos para o futuro pós-pandêmico também, né? Então, precisamos estar prontos
fisicamente, em relação à estrutura física, né? Psicologicamente, em relação à preparação dos seus servidores, no momento em que poderemos atender nossos técnicos, docentes e discentes presencialmente, né? E para auxiliar nesse processo, a Pró-Reitoria de Planejamento está no momento de revisão e elaboração do próximo PDI, e nosso objetivo é tornar este PDI, que é um instrumento de planejamento, um instrumento que auxilie a instituição, né, no pensamento e planejamento de suas ações, na identificação das principais demandas, né, na definição de metas. Então, estamos tentando estamos fazendo um processo que estimule ao planejamento, à reflexão dos setores, né, e que todos entendam a universidade como um instrumento de desenvolvimento socioeconômico, né? Esse processo de elaboração do PDI conta com a contribuição de uma coordenação geral constituída por servidores da Pró-Reitoria de Planejamento, como eu, Marcelo e Ivan, e o professor Francisco Jaime, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e o professor Eli, da Pró-Reitoria de Graduação. Então, juntos, nós estamos elaborando e encaminhando as ações necessárias para que esse processo seja compartilhado com toda a universidade, desde todas as pró-reitorias da gestão, como centros, núcleos e coordenadorias. Uma outra ação muito importante de planejamento para o futuro é a solicitação da adesão da universidade à Agenda Ambiental da Administração Pública, a A3P, um processo conduzido pela professora Verusca Brasileiro, assessora da Pró-Reitoria de Infraestrutura, que nos levará a um patamar de uma instituição sustentável, né, trazendo bons frutos para alguns impactos financeiros, né, com redução de custos em diversas áreas, e também, claro, o impacto positivo ambiental, né? Então, é uma ação que está sendo planejada agora para que, em breve, a gente consiga pôr em prática isso. Você ouviu aí a Poliana Xavier, pró-reitora de Planejamento da UEPB, trazendo os detalhes sobre prestação de contas e transparência pública na universidade. Agora vamos para a nossa última pausa deste sábado. Na volta tem uma reportagem sobre os 40 anos da Academia de Letras de Campina Grande. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos e já com dica para você que é apaixonado pelo filme Star Wars. É que vai ficar mais fácil aprender história em um curso de extensão oferecido pela Pró-Reitoria de Extensão e o Departamento de História do Campus 3 da UEPB. A proposta é trabalhar ensino de história, teoria política e filosofia a partir do filme Star Wars. O curso vai ser oferecido todo através de aulas online pelo Google Meet, com atividades no período da noite e com carga horária de 120 horas no total. Estão sendo oferecidas 100 vagas e as inscrições para os interessados estão abertas até o dia 23 desse mês, tanto para quem é da UEPB quanto para a comunidade em geral. O link para se inscrever você encontra no site da UEPB. E tem inscrição aberta também para o curso de especialização em logoterapia e saúde da família. O prazo para os interessados é até o dia 26 de abril para se inscrever. O curso tem duração de quase 2 anos, com mais de 400 horas aula de carga horária. São 60 vagas, sendo 42 para ampla concorrência, 12 para demanda social e 6 para servidores da UEPB. Quem fala mais sobre o curso é o coordenador, Gilvan Melo. Vamos ouvir. Quero aqui anunciar que estão abertas as inscrições para este curso de 8 a 26 de abril de 2021. É um curso promovido pelo Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Logoterapia e Imaginário, em parceria com o Núcleo Victor Frankl da Universidade Estadual da Paraíba. É bom frisar que esse curso é o único do Brasil que tem um certificado de uma universidade pública brasileira como a UEPB, com 55 anos de existência e competência. Participarão desse curso vários professores, como Alexandra Gur, de Viena, como Daniele Brusoni, da Itália, como o professor José Arturo, da Colômbia, e tantos outros do Brasil.
participem deste curso. É muito importante a sua participação, que é um curso aberto para psicólogos, psiquiatras e profissionais da área de saúde e educação. Então, inscrições abertas para esse curso de 8 a 26 de abril de 2021 através do site www.cepeloge.com.br. Conto com vocês. Um abraço. E agora, no mês de abril, a Academia de Letras de Campina Grande comemora 40 anos e a Universidade Estadual da Paraíba é parceira na programação alusiva à data. Você conhece a Academia de Letras daqui da cidade? Quem conta um pouco sobre a instituição é o repórter Ricardo Júnior. Vamos ouvir. A Academia de Letras de Campina Grande chega aos 40 anos de existência com muita história e passagem de grandes nomes da literatura e da sociedade campinense pelas cadeiras da instituição. O membro da ALCG e historiador Bruno Gaudêncio falou sobre o papel histórico da academia no contexto da cidade. É uma das instituições atuais mais antigas, se compararmos a outras, e contínuas, né? Diferentemente do Instituto Histórico, por exemplo, teve várias fases e tantas outras, a academia é uma academia que funciona com todos os desafios, com todas as limitações possíveis e trouxe e traz até hoje um plantel de excelentes intelectuais, escritores, atuantes tanto na literatura como no jornalismo cultural, como também no cenário político, né? Você tem figuras como Ronaldo da Cunha Lima, Vital do Rego e tantos outros, né? Nós temos uma tradição muito forte, né, de políticos que atuaram também, eram poetas, oradores, tribunos, juristas. E então eu entendo a academia como um espaço muito importante de memória desses personagens, né? Apesar da academia representar um retrato da produção literária local, um dos grandes desafios é se tornar um âmbito acessível às várias formas de manifestação literária. A ALCG já teve em seu quadro nomes como o poeta popular José Laurentino, mas precisa se abrir ainda mais a outros gêneros, sejam literários ou de sexo mesmo. Um dos fundadores da instituição é uma mulher, a decana Elizabeth Marinheiro, mas ainda falta mais presença do gênero feminino, bem como de outras representações de diversidade, conforme explicou Bruno, que faz parte da gestão da academia. As academias de letras, elas nos últimos anos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, vem diversificando o quadro, né, vamos dizer assim, de membros. Então, até os anos 50, 60, era muito comum que só eruditos, intelectuais, literatos, né, fizessem parte desse tipo de ocupassem esses espaços. E já nos anos 80, como é uma academia razoavelmente jovem, comparado, por exemplo, à Academia Brasileira de Letras, até a própria Academia Paraibana de Letras, e mais ainda comparando com a Academia Francesa de Letras, a academia ela tem realmente uma diversidade de personalidades, de homens e mulheres, que retratam essa diversidade cultural, artística, né? Eu acho que ainda falta talvez uma diversidade étnica, né? E de gênero, né? Nós temos ainda poucas mulheres que ocuparam, isso é uma preocupação nossa hoje, enquanto gestão e futuras gestões, em ampliar o quadro para justamente colocar mais cantadores, poetas populares, mulheres, né, professores ligados ao mundo das letras. Então acho isso importante e com certeza eu tenho plena certeza que a academia terá em breve um quadro muito mais diversificado e que retrate melhor o que nós somos enquanto identidade, né, de cidade. E essa abertura a mais gêneros é importante porque a vocação de Campina Grande e da região é historicamente muito grande para diversos tipos de produções, seja na poesia, na prosa, na música, como avalia Bruno Gaudêncio. Campina ela se configurou ao longo do século XX, principalmente a partir dos anos 50,
como um lugar, né, de produção cultural muito intensa. Dos anos 10 aos anos 50, esse cenário ele não existia, ou seja, no auge do algodão, no início do processo de industrialização, isso não se concretizou. Porém, a partir dos anos 50, instituições culturais vão sendo criadas, não só na área de literatura, mas na área de história, mas também na área da música, das artes plásticas, museus vão sendo inaugurados, teatros vão sendo inaugurados, e a partir dos anos 70, uma juventude vai se apropriar e vai começar a produzir culturalmente muita coisa boa. Muitos desses vão viajar, vão sair da Paraíba, vão para outros estados brasileiros ou até para fora do país. Então, Campina, ela, ao longo do século XX, principalmente na segunda metade, ela tem e teve um cenário cultural bem intenso. A gente pode até lembrar aqui os festivais, né? Teatro Amador, Festival de Inverno, Encontro da Nova Consciência, que não deixa de ser um evento cultural, é uma exemplificação. Hoje em dia se questiona muito, né, se Campina ainda tem essa vocação, né? Há de se problematizar. Mas o fato é que nós temos uma cultura muito rica do ponto de vista literário, ligada à cultura popular, uma tradição na literatura de cordel, na própria cantoria de viola, e também a chamada cultura letrada, né? Um jornalismo, principalmente cronistas, memorialistas de excelência. Sem falar na música, né? Temos aí o maior São João do mundo, que é um exemplo de como essa produção cultural é intensa e tem uma relação também muito forte com a literatura. A Academia de Letras de Campina Grande foi criada no dia 9 de abril de 1981. Essa instituição quarentona chega à nova idade com um grande desafio: se adaptar ao contexto de mudanças no mundo e na forma de produzir e de compartilhar conhecimento com a revolução digital, sobretudo após a pandemia. Por isso está sendo realizado nesse mês um projeto de divulgação cultural em comemoração aos 40 anos da ALCG, em parceria com o canal Rede UEPB. Já foram lançados vários livros de forma virtual e vários debates também. Desejamos muitos anos a mais à Academia. Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior. E a programação comemorativa segue nas próximas sextas-feiras, dias 23 e 30 de abril, com transmissão ao vivo no canal Rede UEPB no YouTube e pelo Facebook UEPB Oficial. As atividades começam às 7 horas da noite e estão previstos lançamentos de livros, debates sobre a vida e obra do poeta Ronaldo Cunha Lima e homenagens a Juarez Farias e Leônia Leão. Vale a pena acompanhar os debates nesses 40 anos de Academia de Letras de Campina Grande. E assim a gente encerra mais uma edição do CBN Universidade, o programa que é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. Esse programa tem a apresentação minha, Natasha Leone. A produção é dos estudantes de jornalismo da UEPB e de Educomunicação pela UFCG. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricarte. Direção de Hipólito Lucena. Se você perdeu algum trecho do nosso programa, a partir do meio-dia, ele já vai estar disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. O CBN Universidade volta sábado que vem. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.